vídeo pedindo para todo mundo que puder compartilhar e marcar o Cinemark, porque o que eles fizeram comigo foi um descaso, foi desumano. E também fica de alerta para todo mundo, porque assim, a gente acha que tá correndo risco só na rua, mas não. Até dentro de um lugar que você acha que tá seguro, você não tá seguro. O que era para ser uma noite legal de irmãs, uma noite agradável, que a gente foi sair para ir no cinema e depois jantar, virou uma tragédia. Então eu vou começar a explicar o que aconteceu. Na sexta-feira, dia 1º de maio, eu comprei o ingresso pra gente assistir o filme do Diabo Veste Prada 2, na sessão das 17h50. Chegamos, né, até o Shopping Supermarket, fomos no Cinemark, chegamos lá, compramos uma pipoca, bebida, tava bastante cheio, e por volta das 17h40, 17h42, foi o momento que a gente tava na fila para entrar na sala do cinema. Quando eu tava com a atendente para mostrar o meu ingresso, chegou uma cliente para reportar que estava com problema no assento dela, que tinha gente sentada e falando que tinha comprado o ingresso e era aquela cadeira, e que o ingresso dela também era a cadeira. Tudo bem, mostrei o ingresso para atendente e entrei para a sala. Quando eu chego na sala, tava esse burburinho do problema da cadeira e tinha um rapaz com o uniforme da Cinemark, né? Tipo, calça preta, camiseta preta, se passando por funcionário. Até então a gente achava que era funcionário e tava ajudando esses clientes. Eu estava com a lanterna do meu celular ligada porque eu estava procurando o meu assento. Ele virou para mim e falou o seguinte: moça, qual que é o seu assento? Aí eu falei qual que era. Ele falou assim: vixe, é o mesmo que o da moça aqui. Eu acho que deu um problema no sistema do Cinemark. Você pode me mostrar o seu ingresso? Eu falei: posso. Eu abri o aplicativo da Cinemark e mostrei o meu ingresso para ele. Nesse momento, ele falou assim: moça, você pode desligar a lanterna para não atrapalhar? Eu falei: posso. Desliguei. Nisso, ele já foi pegando o meu celular da minha mão e falou assim: eu só preciso mostrar pro gerente para ele resolver isso. Ele pegou e desceu. Na hora, eu fiquei anestesiada. Eu fiquei meio em choque, sem saber o que fazer. Aí eu olhei pra minha irmã e falei assim: tem alguma coisa errada. Ele pegou meu celular. Aí eu falei assim: meu, fica aí, eu vou atrás. Quando eu desci, ele já não tava mais. Eu cheguei na atendente da Cinemark e falei: moça, tem um funcionário de vocês que pegou o meu celular falando que ia mostrar pro gerente, porque tá dando problema nas cadeiras lá dentro. Ela falou: funcionário daqui? Não. Eu falei: sim, ele falou que era funcionário daqui. Ele pegou o meu celular com o meu ingresso e saiu falando que ia mostrar pro gerente. A mulher cagou pra mim. Ela continuou atendendo, nem fez questão de fazer nada. Nisso eu já entrei em desespero. Eu voltei na sala, falei pra minha irmã: roubaram meu celular. Aí eu saí correndo, ela saiu correndo atrás de mim. E aí eu comecei a gritar: gente, roubaram meu celular dentro do Cinemark. Vocês têm que fazer alguma coisa, chama a polícia, faz alguma coisa, roubaram meu celular. E aí eles foram chamar a gerente. Só que nisso eu já saí correndo e já fui atrás de um segurança. Quando eu saí do Cinemark, o primeiro segurança que eu achei, eu comecei a falar: moço, pelo amor de Deus, o cara roubou meu celular. Aí ele falou: calma, fala o que aconteceu. Aí eu expliquei pra ele o que tinha acontecido. Ele já reportou os outros seguranças. Eu falei pra ele como que ele era, né? Tava de calça preta, camiseta preta, se passando por funcionário. Era moreno, não era um cara novo, ele tinha entre 40 e 50 anos. Moreno, do cabelo baixinho, cortado preto, e tava com cheiro de álcool. Ele pegou, já reportou os outros
segurança. Nisso veio outro segurança. Esse segurança acompanhou a gente o tempo inteiro. Aí nisso a minha irmã já tinha entrado no meu e-mail, no meu iCloud, para poder colocar que meu telefone tinha sido roubado, né? Colocou como perdido. E nisso ela também começou a mandar áudio para mim, xingando o cara. E aí o cara pegou e me ligou pro celular da minha irmã. Só que quando ela ligou, ela passou pro segurança falar com ele. E aí nisso ele desligou. E foi a hora que ele desligou o aparelho. Foi a última localização que deu, que tava dando na esquina do shopping, que é entre o shopping, atravessando para ir pro metrô do Morumbi. E aí nisso a gente começou. Fomos no metrô, a gente andou por todo o local ali. Os seguranças dos outros prédios também ajudaram a gente. O segurança que fica lá fora também falou que viu um cara passando, mexendo no celular. Só que até então, se o Cinemark tivesse acionado lá na hora que eu falei, talvez a gente teria, né, conseguido nem ter deixado ele sair. Mas como eu tive que me virar e fazer tudo sozinha, então a minha irmã já ligou para a polícia também. Eles foram até o local, eles demoraram um pouco. Nisso a gente voltou para o Cinemark com segurança. O segurança foi, chamou a gerente. A gerente foi puxar as imagens da câmera. Eles não têm câmera no corredor dentro do cinema. A câmera deles só pega na fila antes de você entrar para dentro do Cinemark. Lá dentro não tem câmera, é só antes. E aí ela mostrou, ela falou, ó, o que eu achei de estranho foi esse cara aqui. Ele está o tempo todo entrando e saindo. Ele entra, ele tem acesso entrando para a sala e saindo para onde é a fila. Só que a minha pergunta é, como que ele entra e sai se ele não tem o ingresso? Como que eles não viram isso? Cadê o segurança da Cinemark? Como que o cara tem acesso o tempo todo entrando e saindo? Pra gente entrar dentro do cinema, a gente não tem que mostrar o ingresso? Como que ele tava entrando e saindo o tempo todo? Ele ficava analisando todo mundo na fila. Eu tô com as imagens. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Dá pra ver ele entrando e saindo o tempo todo. Eu vou ver se eu consigo marcar pra vocês verem quem é a pessoa. Porque eu tô com esse celular aqui que eu não sei mexer direito e eu vou ver o que eu consigo fazer para vocês terem uma noção. E aí tem uma parte do vídeo que mostra eu e a minha irmã na fila e a gente chegando no balcão. E tem uma hora que ele tá ali encostado na parede, ele vai até o balcão na hora que a gente tá e ele sai e ele entra. E aí depois mostra ele saindo com uma mochila saindo para fora. Aí a minha pergunta é, a gente tá seguro dentro do cinema? Se um cara entra armado, se é um cara armado, a gente não tá seguro dentro do Cinemark? Cadê a segurança? Tá muito falho isso. Como que o cara consegue acessar o tempo todo lá dentro? Será que é um esquema? Será que ele já foi ex-funcionário? Será que tem alguém junto com ele do Cinemark que facilita isso? Porque, gente, não é normal isso. O que aconteceu não é normal, sabe? E aí a gerente me mandou o vídeo, me mostrou. Ela estava preocupada se eu queria o meu ingresso de volta, uma cortesia, que no dia que eu voltasse ela me dava a pipoca e as bebidas que ficou lá, né? Porque ela estava preocupada se eu queria a cortesia, o meu ingresso de volta. Gente, eu só queria o meu celular. Todo mundo sabe que a nossa vida inteira tá dentro do celular. Quando eu abro o aplicativo do meu banco, eu só boto o meu rosto. Tudo, eu só boto o meu rosto e abre. Na hora que sente uma incapaz, você se sente uma pessoa perdida no mundo, porque, tipo assim, eu perdi tudo. Eu perdi o meu celular, que eu trabalho muito.
que eu paguei cada centavo. Eu perdi todas as fotos, vídeo, eu perdi tudo. Eu perdi tudo que tava dentro dele, sabe? E a gerente só tava preocupada se eu queria o meu ingresso de volta, porque eles não fizeram nada na hora que eu pedi ajuda. Nada. Se não fossem os seguranças do shopping, foram eles que deram assistência o tempo todo. E, inclusive, eu queria agradecer muito. E o segurança falou: que raiva. Eu queria muito encontrar esse cara pra me dar uma surra nele. Eu tava que nem uma louca, andando descalço dentro do shopping, porque eu tava de salto. Meu pé tá cheio de bolha. Olha, foi o pior dia. O que era pra ser um dia tão legal foi um pesadelo. E a sensação que a gente fica sentindo depois, na hora a gente fica anestesiada, a gente não sente o corpo. Você não quer acreditar que aquilo tá acontecendo com você. Você se sente incapaz, você se sente uma burra. Você fica pensando, por que comigo? Você pensa tanta coisa. E você... Parece que você vira uma indigente, sabe? Porque, tipo, você perdeu tudo. Porque a sua vida inteira tá dentro do celular. Tudo tá lá dentro. Tudo, tudo, tudo. E aí, agora eu te pergunto. O Cinemark não fez nada. Aconteceu lá dentro. O mínimo que eles têm que fazer é ressarcir o meu prejuízo, sabe? Foi culpa deles. Foi culpa deles, foi erro da segurança deles, no processo deles. Então, eu tô vindo aqui fazer esse vídeo pra alertar todo mundo, pra falar que a gente não tá seguro nem dentro de uma sala de cinema. Porque, gente, eu não esqueci a minha bolsa. Eu não esqueci o meu celular. Tiraram, arrancaram da minha mão. Um cara falando que era funcionário, que estava ajudando outros clientes. Inclusive, na hora que eu desci para falar que ele tinha pegado meu celular, essa cliente que estava reclamando do assento dela desceu também. E ela confirmou. Falou, ela desceu para falar se eu resolver o problema dela e para confirmar que realmente ele tinha pegado o celular da minha mão e foi embora. Falando que era funcionário que ia mostrar pro gerente. E aí, na hora que eu desço, ninguém fez nada. Nada. E aí eu te pergunto, e se fosse um cara armado? Um cara armado entrando lá dentro e matando, tirando a vida de todo mundo? Porque, então quer dizer que a gente... Pode acontecer isso. Pode muito bem acontecer isso. Porque se o cara tem livre acesso, o tempo todo ele entra e sai e nenhum funcionário faz nada. Então, pessoal, eu tô muito arrasada. Tô muito triste. Esse final de semana foi um final de semana bem corrido. Ontem eu tive algumas clientes para atender e eu não podia nem desmarcar. Eu tive que, mesmo morta por dentro, eu tive que continuar minha vida, porque a gente não pode parar, né? Agora que não posso parar. Só que eu também não posso ficar com esse prejuízo por uma coisa que não foi culpa minha. Eu queria muito pedir para vocês, por favor, compartilhar esse vídeo, marcar o Cinemark. Quanto mais gente compartilhar, quanto mais a gente marcar o Cinemark, mais eles vão conseguir visualizar e poder ter a chance de me dar um retorno. Porque assim, já vou entrar com processo contra eles. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Porque, né, uma hora eles vão ter que dar um retorno, sabe? Então, até por orientação da Polícia Militar, eu tô vindo fazer esse vídeo. Porque, como eles falaram, né? Eles não estão nem aí, né? Pra eles, não estão nem aí. Quem ficou no prejuízo foi eu. Só que eles foram irresponsáveis. Eles tinham que arcar. O próprio policial falou, eles tinham que arcar. Aconteceu lá dentro.
foi lá dentro da sala do cinema. Então eles tinham que ter se posicionado. Então, por favor, gente, eu queria muito pedir que vocês compartilhassem, marcassem o Cinemark, todo mundo que puder me ajudar, eu vou ser imensamente grata. Eu tô com um celular aqui provisório, como vocês podem ver, a imagem não é muito boa, mas é o que eu posso ter no momento. E até eu conseguir resolver isso ou poder comprar outro aparelho. Então, por favor, eu queria muito pedir para vocês compartilhar e marcar eles para eu ter uma solução, porque até pela nossa segurança também, porque eles foram muito falhos, muito. E poderia ter sido uma coisa muito pior, poderia ter sido outra coisa pior, né? Então eu queria agradecer e pedir para vocês compartilhar, tá? Muito obrigada.